Queridos, queridas, ouça essa história. Eu chego em casa, morto de fome, voltando da faculdade. Sabe quando você abre a geladeira e vê aquele bife acebolado? Eu ainda comia carne vermelha na época. Ai, é meu rango. Aí preparei, botei na panela, botei para esquentar, suculento, lindo, boto no prato para jogar farinha, que aqui no Nordeste é essencial pra gente. Minha mãe tinha trocado o açucareiro com a farinheira e eu enchi meu bife de açúcar. Que jeito? Fui pra pia, lavei o bife, botei na panela de novo, ele já estava meio branquinho, esquentei, coloquei no prato, finalmente, agora eu vou comer, e joguei açúcar novamente dentro da comida. Lá fui eu pra pia, lavei o bife mais uma vez, o bichinho já estava quase transparente, botei para esquentar no prato e acredite, coloquei açúcar pela terceira vez. Depois de 3 tentativas, finalmente a farinha caiu certa, mas é para mostrar a gente como a nossa mente está condicionada, como a gente repete atos de forma pavloviana. Você sabe o que eu quero dizer? Pois é, são os hábitos. E hábito é fundamental. E o hábito de estudar é algo que se adquire. Ah, Ricardo, mas eu não gosto, eu tô cansado, eu gosto mais de dormir. Cara, faz o treinamento. Tudo na vida é adquirir hábitos. A gente faz isso, a gente lava as mãos, passa álcool gel, a gente toma banho todo dia, a gente não esquece de fazer essas coisas. Não pode esquecer de estudar, tá bom? Mais um dia de aula para você, mais um dia da TV Enem. Olá, gente, eu sou a professora Sheila, professora de Química, leciono em Barreiras, em escola particular, em alguns cursinhos pré-vestibulares também. Tenho um Instagram que chama-se Parceira de Estudos, junto com a minha amiga Solange Dourado, que é professora de Biologia. Lá vocês vão encontrar várias dicas de Química, Química do nosso cotidiano, Química que cai no Enem de uma forma bem divertida, tá? Olhando a emenda de vocês, eu decidi falar sobre compostos orgânicos oxigenados. Eu já vi que vocês já tiveram, inicialmente, algumas aulas que envolviam esse assunto tão importante para a prova. Agora bem, por que ele é tão importante para a prova? Ele pode estar inserido em qualquer tipo de questão. Então, por exemplo, falamos de uma questão sobre termoquímica. Ele pode estar lá dentro daquela questão. Falamos sobre estequiometria, ele pode aparecer dentro de qualquer tipo de questão de química. Então, é um dos assuntos mais importantes que a gente tem. O entendimento dele e a identificação dos seus compostos é muito importante, tá? Então, quando a gente fala de orgânica, a gente tem que lembrar do carbono. O carbono é um dos principais, é ele que vai estar mais presente quando a gente fala dos compostos orgânicos. Mais presente não, ele sempre estará presente quando falamos de química orgânica, tá? Agora, a oxigenada, além de carbonos, a gente vai ter aí a presença de oxigênio na sua estrutura. Primeiro que a gente vai falar é o álcool, um dos mais importantes. Olha como é tão atual falar de álcool, né? Hoje, o álcool está tão presente na nossa realidade, tão presente no nosso dia a dia. Quem é que não higieniza as mãos várias vezes por dia com álcool em gel, né? Com álcool 70, nossa casa, nossos alimentos, né? A utilização desse produto vem crescendo muito nessa pandemia. Acho que a gente não consegue ficar um momento sem conseguir, né, deixar de higienizar nossas mãos. Vamos lá. O álcool, ele apresenta uma estrutura que chama-se hidroxila, também chamada de oxidrila, que é esse agrupamento aqui, ó. Esse agrupamento aqui, OH. Esse OH, essa hidroxila, ela precisa estar ligada a um carbono e que este carbono só faça ligações simples. Ou seja, eu preciso ter carbonos
saturados, carbonos que tenham apenas ligações sigmas. É tão importante que eu perceba essa diferença, porque eu tenho uma pequena diferença, uma diferença sutil, quando falamos de fenol, enol e álcool. Todos eles apresentam essa hidroxila. Temos o ácido carboxílico, que também tem essa hidroxila, mas ele tem um outro constituinte que fica mais fácil a sua identificação. Mas álcool, fenol e enol, precisamos ter cuidado, tá? Então, aqui, ó, a hidroxila, ela está ligada a um carbono, e esse carbono está fazendo apenas ligações que são sigmas, ligações simples, tá? De acordo com a regrinha da IUPAC, a nomenclatura pede para a gente trabalhar com o número de carbonos, né? MET, ET, PROP, BUT, PENT, EX. Estendam essa nomenclatura de vocês até o 12º carbono, tá? Um DEC, DODEC. É importante que vocês alonguem mais aí essa linguagem de nomenclatura. Ligações simples, AN, ligações duplas, EN, e ligações triplas, IN. E todo álcool, na sua nomenclatura oficial, termina com OL, tá? Etanol. Olha que comum chegar num posto de gasolina e pedir para colocar álcool, né? Colocar o quê? Etanol, tá? E aí, toda vez, gente, entrou no posto de gasolina para colocar combustível, lembra quem é o etanol, lembra quem é o álcool, tenta fazer essa ligação da química com o seu dia a dia, né? A gente termina memorizando e facilitando o nosso entendimento sobre determinada disciplina, tá? Vamos falar dessa diferença de enol, fenol e álcool? Ó, todos eles têm hidroxilas. Todos eles, ó. Hidroxila aqui. A diferença é com quem que essa hidroxila está ligada. Vamos falar dessa diferença. Se a hidroxila vinha ligada a um carbono que só faz ligações simples, ou seja, um carbono saturado, você tem um álcool. Se essa hidroxila vinha ligada a um anel benzênico, olha nosso anel benzênico, lembram dele? Tão falado, né? Anel benzênico é o nosso fenil quando vira ramificação. E se ele tem a presença da hidroxila, ele é um fenol, tá? E se a hidroxila vier ligada a um carbono, e esse carbono, gente, faça apenas ligações, uma ligação pi, que no caso é essa daqui, que é a nossa ligação pi, todas as outras deles são sigmas, simplificando, que ele faça ligação dupla, você tem um N de dupla, e ol da presença da hidroxila, um enol. Vamos classificar esse álcool. O álcool ele pode ser classificado de 3 formas. Primeiro, pelo tipo de cadeia que a hidroxila está ligada. Tá? Se a hidroxila vier ligada a uma cadeia e toda essa cadeia faça apenas ligações simples, você tem um álcool saturado. Se você tiver uma cadeia que tenha uma ligação dupla, olha onde está a ligação dupla, ela não está, gente, no mesmo carbono que tem hidroxila. Se ela tivesse no mesmo carbono que tem hidroxila, a gente estaria falando de enol. Então, nós temos aqui o álcool, porque a dupla não está no carbono que tem hidroxila, tá? Nós temos aqui o álcool, que é aromático. Olha o anel benzênico aqui, mas olha a hidroxila longe dele, hein? Está longe do anel. Ela não está ligada direto no anel benzênico, senão a gente estaria falando de um fenol, tá? Agora, a gente também pode classificar pela quantidade de hidroxilas. Então, a gente tem o monoálcool, também chamado de monol, que ele vai ter apenas uma hidroxila. Nós temos o diálcool, que também é chamado de diol, né? Na nomenclatura, a gente até acrescenta o di para dizer que está dobrado, que aquela estrutura aparece 2 vezes na tua cadeia. Então, olha lá, uma hidroxila aqui, a outra está bem aqui. Você tem um diálcool, 2 hidroxilas. Triálcool, ele vai ter 3 hidroxilas na cadeia. Olha, 1, 2, 3. Ele também é chamado de triol. Se tiver mais do que 4 hidroxilas, pode existir, claro, a gente tem aí um poliol ou um poliálcool. Das 3 classificações que a gente faz com os carbonos,
A terceira é a mais importante de todas. Por quê? Porque a ela está ligada a um outro assunto que chama-se reações orgânicas, reação por oxidação, e aí eu consigo formar novos elementos que a gente vai ver daqui a pouco rapidinho. Quando que eu tenho um álcool primário? É quando a hidroxila vinha ligada a um carbono e esse carbono ele precisa ser primário. Aí você pergunta, professora Sheila, o que é um carbono primário? É aquele carbono que faz ligação com apenas um carbono. O secundário é aquele carbono que está ligado a dois carbonos. Lembre, não esqueçam que o carbono ele precisa fazer obrigatoriamente 4 ligações, que é a tetravalência, que é um dos postulados de Cooper-Kekulé. Então, ó, se esse carbono ele tiver ligado a ele um carbono, você tem aqui um carbono primário, tá? Vou até mudar a corzinha dele aqui, vou colocar ele vermelhinho, para você saber que eu estou falando dele. Olha lá, se a única ligação que tem aqui é esse carbono ligado a ele, tá? Então, ele é primário. Agora, se eu resolver colocar um carbono aqui, ó, ele se tornou um carbono secundário. Se eu resolver colocar um outro carbono aqui, ele se tornou um carbono terciário, porque das 4 ligações que ele pode fazer, 3 são com carbono. E se você usar todas as ligações dele com carbono, você tem aqui um carbono quaternário, tá? É o máximo que temos. Então, nós temos aqui o álcool primário, que quando a hidroxila está ligada a um carbono, que é primário. Nós temos álcool secundário, que é quando a hidroxila vem ligada a um carbono secundário. Nós temos o álcool terciário, que é quando a hidroxila vem ligada a um carbono que seja terciário. Não temos mais classificação do álcool. Ok? Agora, por que é tão importante? Vamos ver esse esqueminha aqui, ó. Oxidação do álcool. Você tem um álcool que ele é primário. O que você consegue fazer com esse álcool primário? Uma oxidação parcial. Se essa oxidação for parcial, você formou aldeídos. Se essa oxidação ela foi completa, ou seja, total, você fez ácidos carboxílicos. Você tem um ácido carboxílico como produto. Se você está fazendo aí agora álcool secundário, você tem um álcool secundário e está oxidando ele, você tem cetonas. E o álcool terciário ele não reage por oxidação. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mário Rolê, professor de Física, e estamos aqui hoje para dar continuidade ao assunto de ótica geométrica com o subtema maravilhoso, cores. E aí gente, o que é a cor? Mas antes disso, eu preciso que vocês entendam um conceito muito importante das ondas eletromagnéticas. Existe o espectro eletromagnético. Esse espectro, gente, vai o raio X, o raio gama, o infravermelho, o ultravioleta, as ondas de rádio, o micro-ondas. Então bora entender isso aqui rapidinho. Vem cá, ó. Essas ondas com menor frequência, tá, gente? Essas ondas, elas chamam, ó, esse espectro aqui é o espectro acima do vermelho. Então esse espectro para cá, ele tem uma frequência alta, ele é o violeta. Esse aqui, quem que tá aqui nessa região? Quem tá nessa região é justamente o raio X, ultravioleta, raios gama. Então quem está aqui é o infravermelho, ondas de rádio, micro-ondas. Olha que coisa interessante. Então quem tem maior temperatura? Seria o violeta ou seria o vermelho? Isso, a maior temperatura é quem tem maior frequência. E quem tem maior frequência é quem? É o violeta. Vem aqui comigo então. O que seria então a cor preta? Ora, a cor preta é a ausência de cor. É isso que é o preto, na verdade, gente. Não tem cor. Já o branco é a união de todas as cores. Quem fez isso foi Isaac Newton. Ele fez um experimento muito bacana, pessoal. Ele pegou o círculo de cores, botou as 7 cores do arco-íris, que você não sabe quais são as 7 cores do arco-íris, tem que saber, e te digo mais, tem que saber em ordem. Então como é que faz? É muito simples, ó. Observe, ó. Você tem que saber assim, ó. V, A, V, A, V. Tanto faz, pessoal,
de baixo para cima ou de cima para baixo, ele vai ficar sempre V-A-A-V. O que foi que Newton fez? Pegou essas 7 cores. E essas 7 cores ele botou, né, em uma paleta de cor, que seria assim, né? Cada triângulozinho desse aqui ele pintou de uma cor e botou para girar. Quando girou, ele verificou que ficou branco. Ou seja, o branco é a união de todas as cores. Professor, que cores são essas aqui? Eu estou com dúvida. Bora lá. Ó, é só você gravar que o meio, ele é o verde. Tudo bem? Aí você vai para as duas extremidades. Vermelho e o violeta. Aí você agora vai clareando ou escurecendo. Bora lá? Vermelho. Depois de vermelho, alaranjado. Ó. O nome da cor é alaranjada. Laranja é uma fruta. A cor é alaranjada. Ah, fulano, você tá bonito de cor de abóbora. Não, gente. O nome da cor é alaranjada. Venha comigo. Amarelo. Ó, depois aqui vem o verde. Depois vem o azul. Depois vem o anil. Professor, o que é o anil? Imagine um azul mais ou menos, o azul marinho. É o anil. Ora, se você tiver essa cor, você tem uma reflexão. Se você não tiver a cor, você tem uma absorção. Quando você, gente, absorve a luz, você fica preto. Quando você reflete, você apresenta a cor que está. Então, por exemplo, vamos imaginar esse corpo azul. Iluminei ele com algumas cores aleatórias. Então, observe, azul só tem 2 opções. Ou ele fica preto, ou ele fica azul. O branco pode ficar todas as cores, porque o branco tem todas as cores. Agora, o corpo verde, ou fica azul. Um corpo vermelho, ou fica vermelho, ou fica azul. E por aí vai. Grava isso, que isso é importante. Agora vem aqui comigo, ó. Se eu pegar um corpo azul e iluminar de vermelho, ele vai absorver, então vai ficar preto. Se eu pegar um corpo azul e iluminar de alaranjado, fica preto. Um corpo verde fica preto. Agora um corpo azul iluminando de azul, ele já tem o azul. Como ele tem o azul, ele vai refletir o azul. Então, observe, ó. O vermelho, o alaranjado, o verde, o violeta tem absorção. Já o vermelho tem reflexão. Gente, para gravar isso, o que foi que eu fiz? Botei um monte de exemplo, justamente para a gente poder trabalhar. Então eu quero saber quando é que vai ser reflexão e quando é que vai ser absorção. E aí, preparados? Bora lá! Um corpo violeta, iluminando de violeta, violeta tem violeta, ele tem reflexão. Então ele fica que cor? Violeta. Um corpo vermelho iluminando de verde, ele fica que cor, gente? Ele absorve. Então ele fica que cor? Preto. Ó, refletir fica com a cor, beleza? Se você absorver, fica que cor? Preto. Bora lá. Um corpo vermelho iluminando de azul, vermelho não tem azul. Fica que cor? Preto. O preto, gente, sempre vai ficar preto. Porque preto é ausência de cor, não tem cor nenhuma. Então preto, qualquer cor que você iluminar, ele vai ficar preto. Agora, ó, um corpo verde, ele tem verde. Então, se um corpo é verde e você ilumina um corpo verde de verde, ele vai se apresentar que cor? Adivinha? Verde. Verde. Agora, um corpo branco, esse aqui está representado no corpo branco, beleza? Iluminei de vermelho. Um corpo branco iluminando de vermelho, branco tem todas as cores, inclusive o vermelho. Então ele vai ficar que cor, adivinha? Vermelho. Ó, caiu o bocal. Ele fica vermelho. Porque um corpo branco, ele tem vermelho. Tudo bem até aí, beleza? Agora eu queria fazer um experimento com vocês. Preste atenção no que nós iremos fazer. Eu botei aqui esse cara vermelho e esse cara verde. Alguns alunos não acreditam no professor. Eu fico falando, não, fica dessa cor. Algumas pessoas dizem que não. Então foi o que eu fiz. Peguei uma lanterna, né? Na verdade é um laserzinho verde. O que é que nós iremos fazer? Vamos escurecer aqui a sala. Eu vou pegar esse laser iluminando vermelho. Ora, um corpo vermelho iluminando de verde, ele tem que ficar que cor? Preto. Eu vou pegar esse laser iluminando verde. Um corpo verde iluminando de verde, fica que cor? Verde. E aí, turma? E aí, minha TV Enem? Será que isso é verdade? Vem cá comigo. Apaguei uma luz. Vamos apagar a outra luz. Tcharam! Repare, turma. Ó, peguei um corpo vermelho, iluminei de que cor? De verde.
ele se apresenta aqui com a gente preto. Por que se apresenta preto? Porque o corpo vermelho, ele não tem verde, então ele absorve. Já o corpo verde fica verde. Ó, fica verde. Você lembra a cor do quadro? O quadro, gente, ele é branco. Se eu pego um branco e ilumino de verde, né? O branco tem verde, então ele se apresenta aqui com verde. Fala aí, galera. Esse experimento é ou não é bacana? É ou não é legal? Ah, você não viu isso no colégio, rapaz? Agora eu queria chamar a atenção de uma coisa aqui. Como é que isso geralmente cai no Enem? Ele bota uma bandeira, por exemplo. Aí fala assim, imagine a bandeira do Brasil e iluminei a bandeira do Brasil de verde. Que é essa a questão. Eu dividi, né, a bandeira do Brasil em cada cor diferente pra gente poder ver o que vai acontecer com cada um. Então bora lá. Ó, iluminei de verde. Tudo bem? Então bora botar aqui de cor diferente. Ó. Isso aqui geralmente ele é verde, né? Um copo verde iluminando de verde, fica verde. Esse aqui é amarelo. Um copo amarelo iluminando de verde, você absorve, fica que cor? Preto. Isso aqui é que cor, gente? Azul. Um copo azul iluminando de verde, fica que cor, turma? Ó, azul fica preto, ele absorve. Isso aqui é branco. O branco tem todas as cores. Então, se o corpo é branco, né, e você iluminou de verde, ele fica verde. E o nome Ordem e Progresso, que é muito legal, porque muitos livros estão errados. Dá uma pesquisa aí no Google aí, dá uma pesquisadinha no Google. Você vai observar que o nome Ordem e Progresso na bandeira do Brasil não é preto como muita gente pensa. Você pensou que eu tô ligado. Ó, na verdade, essa cor, Ordem e Progresso, é verde, turma. Eu juro que é verde. Pesquise. Ó, Ordem e Progresso, você iluminando de verde, como ele é verde, ele fica que cor? Verde. Sempre, né? Eu saio da frente pra você ver a aula de hoje. É isso aí que vai cair na sua prova, tá? Fala a verdade, gente. Gratidão total. Tudo de bom. E até a nossa próxima aula. Grande abraço. Quando eu tinha 16 ou 17 anos, a escolha profissional era uma grande incógnita. Eu pensava em mais ou menos umas 7 a 8 profissões diferentes. Chegou aos 17, reduziu para 8. Quando eu cheguei aos 20, ela foi para umas 15 profissões diferentes. O que eu quero dizer é que quando você for escolher a sua profissão, é razoável que você pense na sua realização pessoal, na sua relação econômica, na sua realização econômica e o contexto político-social que você vive. Mas dessas 3 posições, a melhor é a sua realização profissional. Aí você pensa, poxa, mas se eu escolher alguma coisa que não dá dinheiro? O problema é que, independente do que você escolha, você vai demorar anos nessa formação. Isso significa que se você não escolher alguma coisa que você tenha um mínimo de afinidade, vai ser complicado. Porque mesmo que você escolha o que você gosta, vai acontecer aquela coisa que acontece já no nível fundamental. Você sempre se pergunta, poxa, para que eu estou aprendendo Fórmula Bhaskara? Para que serve a Fórmula Bhaskara? Esse tipo de pergunta você vai se fazer no seu processo de aprendizagem, independente da profissão que você escolha. Porque aprender alguma coisa que você não sabe é muito chato. E muitas vezes você vai estar achando que é incapaz, inapto para aquilo que você escolheu. Então, se alguma coisa que você tem afinidade, seja lá o que for, as chances de você ser um bom profissional e se sentir realizado são muito grandes. Você quer ganhar dinheiro? Você quer ganhar muito dinheiro? Tome um certo cuidado para você não desperdiçar boa parte da sua vida apenas pensando nisso. Porque você pode se transformar num profissional péssimo. Ou talvez um profissional excelente, mas com uma construção emocional e psicológica completamente perdida, como vários profissionais excelentes que você vai conhecer ao longo da vida, de professores a médicos, que são péssimas pessoas e na prática não contribuem em nada, a não ser com impostos para a sociedade. É importante que você se pergunte isso. Como é que você quer lidar com você mesmo na escolha profissional que você vai ter? E o tempo de aprendizagem que você vai ter com ela, porque muitas vezes você vai ficar enfadado, muitas vezes
você vai passar por processo de aprendizagem que você vai considerar chato. Muitas vezes você vai dizer, para que eu estou aprendendo essa fórmula básica? E só depois, no final, que você vai realmente ter os frutos. Mas o processo de aprendizagem, 4 anos, 5 anos, 6 anos, se você não tiver esse alicerce de você achar que você está contribuindo para você mesmo, para a sociedade, no fim, você pode sair perdendo e a sociedade como um todo. Então, curta o que você escolher, porque cedo ou tarde pode surgir a morte, moço, e nos arranca sem ter curtido a vida, como diria Belchior. Até lá. Olá, saudações a todos. O islamismo, ele reverberou ao longo da história. Ele dominou uma boa parte do mundo e transformou-se na segunda maior religião monoteísta do mundo. Durante um bom tempo, o islamismo ficou longe do contato com o Ocidente. Com o imperialismo e com a busca do petróleo, com a segunda revolução industrial, aconteceu o que nós chamamos de renascimento islâmico. Infelizmente, o olhar do Ocidente sobre o mundo islâmico nem sempre é da cultura, do lazer, nem sempre é das perspectivas mais positivas, culturais e da diversidade. O conflito cultural, político e ideológico entre o Ocidente e o Oriente culminou nos atentados de 11 de setembro de 2001 e que a gente vai entender a motivação essencial. Lembrar vocês de que esse conflito ele tem relação direta com a tensão entre judeus, chamados israelenses, e os palestinos, os árabes, o chamado conflito árabe-israelense. Lembrar vocês, os judeus, eles são a única religião monoteísta da antiguidade, os antigos hebreus, que passaram uma saga fantástica descrita no Velho Testamento da Bíblia, escravizados pelos egípcios, voltaram para a Palestina e acabaram dispersos pelo mundo com a chamada diáspora hebraica entre 70 e 135 d.C., mas mantiveram sua fé, sua cultura, seu valor, essencialmente, e resistiram ao longo de mais de 2000 anos às perseguições, ao preconceito, a toda forma de destruição de uma sociedade intolerante que não respeitava os princípios essenciais da cultura judaica. Do outro lado, os árabes, a gente acabou de estudar islamismo, então a gente compor esse quadro, a gente precisava ter um entendimento dessas duas matrizes essenciais. Nessa região daí, do Oriente Médio, onde eles disputam território até hoje. A origem do processo todo de tensão nasce com o chamado sionismo, vem de Zion, que é um dos nomes com que se chama Jerusalém. O sionismo é o sonho da reconstrução do Estado judeu, de se retomar o controle da Palestina, e isso cresceu muito no século XIX e no século XX, com o holocausto dos judeus por conta do nazismo, dos campos de concentração. Isso criou um substrato de apoio para que em 1948 fosse criado o Estado de Israel, a revelia da ONU, inclusive, mas com apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos. E os judeus, após o holocausto, foram criar seu Estado exatamente no coração do mundo palestino. Então essa tensão séria, em 1967, chega a um dos seus pontos auge, que é com a chamada Guerra dos 6 Dias, em que a tentativa árabe de destruir o Estado israelense redunda numa reação dos judeus que ocupam a Península do Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã. Em 1973, a Guerra do Yom Kippur, que é o Dia do Perdão no calendário judaico, redundou em mais uma reação de Israel com apoio dos Estados Unidos. Em 1980, Israel devolve a Península do Sinai, mas a tensão sobre as regiões da Cisjordânia, da faixa de Gaza e das colinas de Golã continua muito grande. Qual é o grande problema? Israel quer ser um Estado soberano, só que os palestinos que vivem na região ocupada, eles também querem criar o seu Estado, querem ter sua autonomia, ter sua independência. É um povo apátrida, que é um povo que não tem pátria, ou seja, não tem uma autonomia sobre seu território, não tem governo, não tem exército, é uma autoridade palestina que é reconhecida, mas que não lhes dá soberania absoluta. Alguns problemas sérios desse conflito árabe-israelense, um deles é a cidade de Jerusalém, cidade sagrada das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, dos judeus, onde está o Muro das Lamentações, que é o que sobrou do Templo de Jerusalém,
onde estava, né, a Arca da Aliança com os 10 mandamentos, e onde eles acreditam que vai nascer o Messias a qualquer momento. Lá está o Templo de Alexa, o Domo da Rocha, que para os muçulmanos é o local onde Maomé subiu aos céus, você imagine. E lá está o Gólgota, o Calvário de Jesus. Então é um lugar, pessoal, que deveria ser um centro da paz mundial, né, para se cultuar a paz, o amor, e é um local lavado de sangue pelas tensões religiosas. Os cristãos nem brigam tanto, mas os judeus e os muçulmanos, e é tudo pertinho, viu? Tipo assim, Teatro Castro Alves aqui, Campo Grande ali, sei lá o que mais, né? Ali, o forte da avenida ali. Então são todos elementos muito próximos, então não é uma coisa distante, por isso a tensão é tão forte. E outro grande problema, pessoal, é o muro que Israel está construindo para separar a Cisjordânia de Israel. Pontos de vista diferentes, né? Um Deus só, né? Uns chamam de Alá, outros chamam de Jeová, mas estão lá. Outro problema é o terrorismo fundamentalista, que é o terrorismo que tem por base a jihad, a ideia da guerra santa dos muçulmanos. Então grupos como Hezbollah e o Hamas agem contra Israel. E do outro lado o terrorismo de Estado, que é a violência desproporcional com que Israel reage aos ataques palestinos. Então é bom a gente lembrar, nunca esqueça, né, os Estados Unidos apoiam Israel, e isso explica o maior atentado terrorista da história em 11 de setembro. Lembrar vocês de que 11 de setembro é uma reação do fundamentalismo islâmico contra os americanos, que são vistos como apoiadores do discurso sionista. Então essa é a base, isso é uma coisa que você não pode esquecer. E a gente sabe que depois do atentado de 11 de setembro de 2001, que a gente viveu foi um mundo em caos, né? A guerra do Afeganistão, logo depois, as justificativas que os americanos usaram foi a resposta ao 11 de setembro, a reconstrução lucrativa, a gente vai lá, destrói e fica com a riqueza natural da região, que é o gás natural, e a desova de armas. E a gente logo na sequência, a guerra do Afeganistão, que agora, vocês viram, né, recentemente, houve um acordo entre o Talibã, que é o grupo comanda uma boa parte do território do Afeganistão, e os Estados Unidos, mas o governo do Afeganistão não ratificou, então a situação parece ainda não resolvida. E a outra é a guerra do Iraque. Os americanos alegaram a luta contra o terror, a desova de armas. O que é desova de armas, pessoal? Eu botei antes, não expliquei. Os americanos precisam gastar arma para poder conseguir que o Congresso aprove mais dinheiro para fazer mais arma, porque os fabricantes de armas são os apoiadores do governo Trump, eram os apoiadores do governo de Bush, então por isso a política belicista. O interesse estratégico na região, isso é muito importante. Os americanos alegaram uma possível existência de armas de destruição de massa, que nunca foi encontrada, né? Essas armas nunca foram localizadas. Os próprios americanos depois tiveram que admitir de que foi uma coisa, né, bem assim, né, e tal, tentaram encontrar uma desculpa para isso. Tem um filme muito bacana, é um filme, embora seja um filme hollywoodiano, é um filme independente, que é o Green Zone, com o Matt Damon, que conta a história, né, de como os americanos inventaram isso. E a reconstrução lucrativa, que é o petróleo. E a situação do Iraque hoje, caos social, insubordinação militar e civil, terrorismo, onda de sequestros, imigração em massa, sempre com o olho no petróleo da região. Lembrando, segurança e petróleo são os dois elementos. E o mundo pós-11 de setembro é um mundo marcado pelo caos, depois do atentado em 11 de Madrid, ou em 11 de março em Madrid, em 2004, desculpa ter errado, porque eu errei, Londres em 2005, mais quase 60 mortos, depois o Boston na Maratona de Boston em 2013 e os vários ataques em Paris nos últimos anos, principalmente em 2015. Acreditar sempre de que nós seremos capazes um dia de construir um mundo com menos ódio, com menos intolerância, com mais respeito. Quem sabe essa doença que se alastra no planeta não seja um bom momento para a gente refletir sobre os verdadeiros valores que devem conduzir a humanidade. Muito obrigado, viu? Um grande abraço para você. Boa tarde a todos. Meu nome é Léa Freitas, sou professora de História do Brasil, falo aqui de Feira de Santana. É um prazer estar participando desse projeto maravilhoso chamado TV Enem. E hoje nós vamos bater um bate-papo, nós vamos destacar
alguns temas, né, ligados ao período que a gente conhece no Brasil como sendo o Segundo Reinado. O Segundo Reinado foi um período longo da nossa história em que o país foi governado pelo jovem imperador, começando o jovem imperador, Dom Pedro II. Ele chegou ao poder em 1840, através de um fato histórico, um fenômeno, uma articulação chamada golpe da maioridade. Que na realidade foi uma mudança na lei que permitiu que o imperador, então com 14 anos, assumisse o trono brasileiro em função de algumas convulsões sociais e políticas que marcaram o período anterior, chamado de regência. E aí, em torno dessas convulsões, o Partido Liberal da época, partido formado por alguns intelectuais, aristocratas, políticos, proprietários de terra, eles articularam uma maneira de legalmente conduzir então o imperador jovem ao poder. Entre alguns destaques desse período, nós vamos hoje evidenciar, vamos destacar, claro, a economia. E a economia do Segundo Reinado, ele teve um protagonista. Essa economia, esse período, essa faceta do Império Brasileiro, que foi o desenvolvimento da lavoura cafeeira na região sudeste do país. A essa altura, as lavouras cafeeiras, que não começaram a ser cultivadas no Segundo Reinado, elas começaram em períodos anteriores, mas ganha destaque internacional, esse produto ganha destaque internacional. Internamente, essas lavouras vão se espalhar pela região que hoje que corresponde à região sudeste, mais precisamente no estado de São Paulo, atual estado de São Paulo, boa parte do Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais, aquelas regiões que formam aquele complexo que naquela época tinha alguns nomes, a depender da região mais centrada, Vale do Paraíba, Oeste Paulista. E aí as lavouras cafeeiras, dentro de um contexto internacional favorável, os países industrializados, notadamente os países da Europa, aqui na América e nos Estados Unidos, eles passam a consumir os produtos dentro da nova divisão internacional do trabalho, que se estabeleceu no século XIX, eles passam a consumir mais produtos agrícolas, geralmente aqueles que eles não produziam, e aí o Brasil se encaixa nesse contexto de um produtor agrícola, baseado ainda naquela velha herança do período colonial, no tripé plantation, latifúndio, monocultura e trabalho escravo. A produção brasileira, ela se encaixa nesse novo contexto, nessa nova demanda internacional. E aqui, internamente, a economia ganha pulso, ganha musculatura com o crescimento dessas lavouras cafeeiras na região sudeste do Brasil. E aí essas lavouras cafeeiras crescendo, o mercado externo absorvendo essa produção, internamente a economia brasileira, essa nova pulsação vai trazer algumas mudanças. E quais são essas mudanças? A primeira é a entrada cada vez maior do capital estrangeiro, né? Essas moedas estrangeiras que estavam aqui alimentavam o setor financeiro brasileiro. Esse dinheiro, esse volume de capital, ele era deslocado para outros setores, como por exemplo, infraestrutura, setor financeiro, como disse anteriormente, o setor industrial, que é o tema para uma outra aula. E essas lavouras cafeeiras, elas vão trazer essa mudança, não estrutural, não muda a estrutura da economia brasileira, ela continua agregada ao latifúndio escravista, ela continua agregada a essa exportação de produtos primários. E uma outra consequência dessa lavoura cafeeira, que vai vir, além desse volume de capital que vai entrar muito grande, é a formação de um grupo social, de uma facção social, que a gente chama de Baronato do Café. Esse grupo ele já existia timidamente junto com o Dom Pedro I, naquela transição da regência, mas ela toma agora uma força maior, ela adquire uma força maior, porque esses homens eles vão formar a elite econômica do Brasil. É uma nata, é uma camada social poderosa, política e economicamente. Essa camada social se destacando, habitando, compondo a estrutura daquela base política de São Paulo, vai ser um alicerce para o imperador. Esses novos barões, esses homens que ostentavam poder, riqueza, não é? Muita força política que agregava essa base que sustenta Dom Pedro durante muito tempo. Esses homens endinheirados, esses homens ostentadores, esses homens poderosos, eles são exigentes. E essa exigência ela vai culminar com algumas mudanças na própria estrutura física das cidades paulistas, das cidades que contemplavam essa região, que faziam parte dessa região onde o café está crescendo. Por exemplo, mansões que vão ser erguidas na região que hoje é a Avenida Paulista, estradas de ferro que serão inauguradas aqui, tanto pelo poder público quanto pelo poder privado,
pavimentações de rua, inauguração de teatro, de instituições educacionais, de culturais. Esses avanços ligados à cultura e infraestrutura brasileira fazia parte da exigência desse novo métier, dessas novas famílias, desses novos homens que ascendiam social e politicamente. E eram homens extremamente poderosos e exigentes. Eram homens que viajavam, iam para a Europa, viam todas as mudanças que a Revolução Industrial trazia nos principais países europeus, e aqui virou praticamente um reduto de exigência desse novo grupo, e o Estado brasileiro compactuando com essas exigências. Então essa região sudeste, ela vê essa reta de crescimento nesse sentido, de bares, restaurantes, museus, teatros, todo um arcabouço cultural, né, que vai ser montado no Brasil para atender essa nova demanda, essa nova exigência de consumo, de comportamento. Então esses homens poderosos, eles vão dar uma nova característica a essa região sudeste, de sofisticação, de exigência, contrastando evidentemente com uma pobreza que se alastrava em algumas ruas. A população mediana, a população classe média, os escravos, muitos dos escravos forros, mulatos, pardos, eles não serão convidados, entre aspas, a participar dessas mudanças. Então você vê paralelo esse crescimento, essa chegada desse capital, dessas mudanças estruturais, uma segregação socioambiental, socioespacial muito grande, sociocultural muito grande. Esses consumidores, eles vão nascer no seio dessa nova elite. Essas imitações europeias, esse novo traço cultural que será implantado no Brasil. A chegada dos coaches, daquelas carroças luxuosas, daqueles meios de transporte que vão trazer uma nova exigência para a pavimentação de ruas. Então o novo Brasil aflorava no seio do Sudeste brasileiro. Quando você vem para o Nordeste, eu não quero dizer, evidentemente, não passa despercebido, que outras atividades econômicas estavam sendo desenvolvidas no Brasil. A cana-de-açúcar no Nordeste, a extração de droga do sertão em algumas regiões ligadas mais à região norte, né, algumas pequenas atividades ligadas à manufatura, que eram permitidas desde a chegada de Dom João aqui, elas continuam em curso no Brasil. Essa pulverização econômica que é muito característica do nosso país até hoje. Mas o centro das atenções era a lavoura cafeeira em São Paulo. Isso nos explica um pouco dessa guinada da região sudeste, esse processo econômico em curso, essa acumulação de capital numa região específica vai minando economicamente as outras regiões, inclusive o sul do Brasil, né, que ainda vivia da criação de gado, daquelas colônias, da produção agrícola das colônias europeias que migraram para cá nesse mesmo período ou anteriormente. Então havia uma discrepância muito grande em termos de importância econômica de muitas regiões do Brasil, se você comparar com a região sudeste. E a estado que hoje é São Paulo, ele foi o palco dessa mudança, o palco principal. São Paulo e regiões adjacentes. Então você pega Minas, a parte de Minas, Paraná e a região fluminense. Então esse desenvolvimento dessa lavoura cafeeira, ela exigia também, além desse consumo cultural, dessa mudança na própria estrutura e infraestrutura da cidade de São Paulo, ela exigiu também uma mudança nas redes de comunicação. É nesse período, por exemplo, que o telégrafo ele ganha uma nova importância no Brasil, ele será inaugurado aqui um cabo submarino. O telefone, como uma grande novidade, essas inovações traziam para o Brasil uma rede de comunicação direto com os países europeus, na negociação desse café, na comunicação dessa elite com os consumidores diretos, sem intermediários, como ocorreu no período colonial. Então, Dom Pedro II, de qualquer forma, ele viu um Brasil inovador, não é? E ele, como alguns o defendem como intelectual, como um homem defensor dessas mudanças, como um homem muito à frente do seu tempo, ele compactua com essas mudanças. E esse baronato, ele é um parceiro econômico, ele é um parceiro político do Estado brasileiro, uma base de sustentação muito forte. Nesse momento se discute outras questões, evidentemente, como a abolição, como essa mudança de postura econômica do Brasil, mas essa base, ela mantém por muito tempo essas mudanças, não mudanças que vão transformar o país, mas que vão experimentar uma mudança mais gradual. O Brasil sai de uma crise que marcou o primeiro reinado, a regência, a crise econômica, essa crise de entrada de capital. Momentaneamente, o café vai resolver. Então, quando você pensa em segundo reinado, concluindo,
Quando você pensa em segundo reinado, quando você pensa em segundo reinado, você pensa em quê? Economicamente falando, desenvolvimento da lavoura cafeira, ok? E aí, gente boa, tudo bem? Enenzeiro e enenzeira, vem comigo que hoje eu vou falar uma coisa muito importante para você, que é a seguinte: como você cuida do teu cérebro, é importante, você tem que saber disso, a gente vai falar bastante. Mas você cuida do teu cérebro quando você também cuida do seu corpinho. Como é que você tá cuidando desse corpo, hein? Não vale ficar todo dia no sofá, não vale comer até explodir, não vale ficar nessa cadeira o dia inteiro estudando sem se preocupar com o movimento. O teu corpo foi feito para o movimento. Levanta daí, menino, levanta daí, menina. Vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corridinha, vai ver aí um profissional que te ajude a fazer exercícios para o seu corpinho se movimentar. Sabe o que está acontecendo nesse momento que você está fazendo Enem? Você está estressado, né? Não tem como não tá. E daí você libera um negócio lá no teu cérebro chamado cortisol. Esse cortisol não ajuda em nada no processo de aprendizado. Agora, boa notícia, baixar esse cortisol também depende de você. Sabe como? Movimentando esse corpo ajuda bastante. Então nós vamos fazer um combinado. Na tua rotina do dia, entre os cuidados com a casa, entre os cuidados com os estudos, entre os cuidados com a aprendizagem, você vai incluir na tua rotina um momento para atividade física. Tá valendo de um tudo! O que é que você gostar? Se gostar. A caminhada é muito democrática, você não precisa de grana, nada disso. Você bota um tênis, vai pra rua e caminha, e acabou. Ixi, não dá pra ir pra rua? Faz no quintal. Não tem quintal? Faz aqui no corredor de casa, ó, não tem problema não. Faça alguma coisa. Faça atividade física. A que você puder, a que você gostar, a que você se sentir bem. Mas movimente esse corpo. Tenta suar. Tenta mostrar para esse corpo que tem energia aí. Você vai se sentir revigorado, revigorada. Você vai sentir o quanto o teu potencial intelectual aumenta. Ou seja, não significa perder 1 hora, meia hora fazendo exercício. Significa ganhar muito mais depois. Porque melhora a tua concentração, porque melhora a sua disposição, porque melhora a sua capacidade de reter essas informações no teu cérebro, porque diminui aquele cortisol, que é uma química terrível jogada lá no teu sangue, no teu corpo, no teu cérebro, que vai te bloqueando de um monte de coisas. Então, combina comigo? Põe aí no teu caderninho de bordo quantos dias na semana, de preferência todo dia e de preferência um pouquinho mais de meia hora. Isso já te ajuda bastante. Combinado? Depois você me conta como é que tá isso por aí. Vamos junto, vamos ganhar essa. A gente precisa saber qual é o caminho. Vamos! Olá, meus amores, tudo bem? Como vão vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estejam protegidos, estejam confortáveis. Eu sou o professor André Freitas, Dedé, o seu professor de biologia, e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre os vírus e sua dinâmica na natureza. Nós sabemos que os vírus são seres acelulares, são seres desprovidos de metabolismo próprio, ou seja, os vírus, por não apresentarem uma estrutura celular, eles vão depender obrigatoriamente de uma estrutura de célula hospedeira, obrigatoriamente. Esses seres vão se utilizar do equipamento enzimático, vão se utilizar das estruturas bioquímicas de uma célula hospedeira para cumprir o seu objetivo, qual? A reprodução. Os vírus são criaturas, ainda hoje, com classificação muito controversa. Uma parte da ciência determina que eles devem ser considerados seres vivos por apresentarem uma série de características que são inerentes aos seres vivos, como, por exemplo, a presença de material genético, a capacidade de sofrerem modificações na sua estrutura genética, ou seja, sofrerem mutações, a sua capacidade de se reproduzirem, ainda que obrigatoriamente dentro de uma célula hospedeira, né? Esses seriam motivos para uma classificação como seres vivos. Ocorre que uma das formas de classificação, a classificação em reinos, ela muitas vezes leva em conta o critério da estrutura celular, e os vírus não têm célula. Eles são seres que não apresentam autopoiese.
eles são incapazes de autocopiar-se, ou seja, eles precisam obrigatoriamente de uma outra estrutura, de uma célula hospedeira, para completarem o seu destino. Uma parte da ciência determina que eles não devem ser considerados seres vivos, por quê? Porque eles não apresentam uma estrutura celular, ou seja, contraria a teoria celular de Schleiden-Schwann, que afirma que todos os seres vivos devem ser constituídos por estrutura celular. Como os vírus não têm estrutura celular, então não deveriam ser considerados seres vivos. Mas isso aí, minha gente, é uma questão ainda de muita discussão dentro da biologia. O importante é que a gente compreenda que esses seres, eles fazem parte do nosso dia a dia, seja provocando gripes, provocando dengue, provocando zika, chikungunya, febre amarela, sarampo, né? Catapora, rubéola, poliomielite. Olha só a quantidade de doenças causadas por vírus. E ainda tem muito mais. Por que isso? Porque como os vírus não apresentam estrutura celular, eles vão se comportar como parasitas obrigatoriamente. Então, ainda que hoje nós tenhamos conseguido desenvolver diversas tecnologias dentro da biotecnologia, né? Uma grande área da biologia, utilizando vírus, por exemplo, como vetores de genes, ainda assim eles são parasitas, eles causam prejuízo. Seja o homem, seja outros animais, há outras criaturas como plantas e também bactérias. Os vírus, eles podem se disseminar na natureza de formas bastante variadas, digamos assim. Eles podem se disseminar através do ar, através do sangue, através de fluidos corporais. Eles podem se espalhar com uma naturalidade incrível. E agora o que nós estamos passando, uma pandemia pelo coronavírus e que nos obriga a sair de casa mascarados, é justamente por conta dessa capacidade de disseminação, né? A capacidade de disseminação do coronavírus é o que nos preocupa muito fortemente, né? Uma pessoa ela pode transmitir o vírus para 3, para 4, não é? Para 5, para mais pessoas, e essas pessoas vão de forma exponencial disseminando essa doença. Essa doença, a Covid-19, ela se iniciou, ela teve o seu start, ela teve o seu epicentro, o seu surto inicial em uma região chinesa chamada de Wuhan. E a partir dali, ela se espalhou por todo o mundo. Ou seja, a partir de uma região, de uma determinada região, um vírus conseguiu, por esse mecanismo de espalhamento, de disseminação, de dispersão, pessoa a pessoa, ele conseguiu atravessar oceanos, né? E chegou a todas as localidades do mundo. Todas as localidades do mundo, hoje, de alguma forma, sofrem consequências dessa Covid-19 causada pelo coronavírus, não é? Então, quando uma doença, quando uma determinada enfermidade atinge continentes inteiros, nós estamos falando aí de uma perspectiva mundial. Então, quando você tem uma doença, um surto de uma doença que se espalha pelo mundo, nós estamos falando de uma pandemia, não é? Uma pandemia, por exemplo, mais famosa seria a da HIV/AIDS, não é? HIV/AIDS é uma pandemia, hoje no Brasil controlada, né, por conta de uma série de tecnologias da farmácia que nós desenvolvemos. Nosso tratamento é fantástico, né? Mas ainda é uma pandemia. O que é uma epidemia, né? Uma epidemia é um surto, né, de uma doença que não foi ainda identificado, mapeado por médicos sanitaristas. Ou seja, é uma enfermidade que pega de surpresa toda a sociedade. Por exemplo, um surto de cólera, né, que é uma doença causada por bactéria, um surto de dengue, um surto de febre amarela. Quer dizer, pode aparecer
em uma determinada região, um município, alguns bairros de uma cidade, às vezes em um estado, mas fica muito localizado, né? Isso é uma epidemia. Já uma endemia é uma doença muito frequente em uma determinada região, que já é mapeada, que já é identificada por médicos sanitaristas, e as pessoas sabem que tradicionalmente essa doença está instalada naquele ponto. Por exemplo, a malária, que é uma doença causada por um protozoário chamado Plasmodium falciparum ou Plasmodium malariae. Então essa doença já é conhecida da medicina há muito tempo. Essa doença está localizada no Brasil, por exemplo, na região norte. Então nós sabemos que ao chegar na região norte, corremos o risco de sermos contaminados e desenvolvermos essa doença. Então a endemia é uma doença característica, conhecida por sua frequência em uma determinada região. Uma epidemia é um surto local em uma cidade, um bairro, alguns bairros, às vezes alguns municípios, mas é algo localizado que foge também ao controle dos médicos sanitaristas. E uma pandemia é uma doença de proporções mundiais ou de proporções continentais. Toda essa problemática é causada por um micro-organismo, que é o vírus, que é uma criatura sem metabolismo próprio, considerado por muitos piratas biológicos. Por quê? Porque eles invadem as células, se utilizam de toda a maquinaria enzimática, das proteínas, da energia daquela célula para fabricar suas cópias. Saem daquelas células hospedeiras, vão infectar novas células e vão fazer o seu papel novamente, ou seja, a reprodução. É por isso que nós estamos vendo, por exemplo, coronavírus se espalhando dentro da nossa sociedade de uma forma tão veloz e de uma forma tão agressiva. Então, faça a sua parte, se cuide, se proteja e também, não deixe de usar a sua máscara. Dessa maneira você consegue ficar nesse mundo por mais algum tempo. Os vírus a gente não vê, mas a gente sente quando eles nos infectam e quando eles começam a atuar dentro do nosso corpo. Então, faça a sua parte, se proteja e viva para contar essa história. Um beijo do Dedé no seu coração. Até a próxima. Adquirir hábitos. Fundamental. Eu tenho certeza que a TV Enem já entrou na sua rotina. Todos os dias, seja pelas plataformas, e não esqueça, nossa plataforma tvenem.com.br, seja nas plataformas de vídeo, onde todo dia estreia um programa novo, seja nos canais abertos ou nos canais a cabo. E você está transformando o TV Enem num hábito cotidiano da sua vida. Sabe por quê? Para não colocar açúcar no bife? Não. Para passar no Enem e entrar na universidade. Paz e luz para você e até a próxima.